Está no ar a terceira parte do consultório. Muito obrigada por continuar desse lado na nossa companhia. Na próxima meia hora vamos falar de férias, saúde, bem-estar e qualidade de vida. O que devemos programar ou evitar fazer quando vamos de férias? Este é o assunto que vai dominar a terceira parte. Na quarta parte do consultório vai poder fazer questões relacionadas com psicologia. E o número de telefone é o mesmo de sempre, 22-508-3297, 22-508-3297. Dúvidas relacionadas com o assunto que vamos abordar, férias, o que devemos ou não programar e também psicologia no geral. Pode ligar e fazer a sua questão. Se preferir, se for mais cómodo para si, escrever a sua pergunta e enviar para o endereço consultório@portocanal.pt. Ora, é com muito gosto que recebo no consultório o Dr. Tiago Sabalão, psicólogo, terapeuta de casal e familiar. Muito obrigada por estar connosco. Obrigado também pelo convite. É um gosto, Sr. Doutor. Ora bem, hoje o tempo, pelo menos a norte, não convida muito o tópico férias, mas elas vão acontecer, temos de falar sobre elas. E queria começar por perguntar se devemos programar todos os dias das nossas férias. É uma boa questão. Acho que não devemos programar, depende do que é que estamos a falar com programar, não é? É bom que saibamos o que vamos fazer, mas também é bom ocorrerem algumas surpresas, não é? Porque se nós entramos nesse nível de planeamento excessivo, pode ser muito semelhante àquilo que ocorre no dia-a-dia, não é? Quando estamos num período de trabalho, não é? Fora das férias. E nós sabemos o quão estressante acaba por ser ter tudo ali planeado ao milímetro, não é? E às vezes é difícil nós conseguirmos fazer aquilo que queremos fazer. No entanto, há algum nível de planeamento que acho que é importante fazer nas férias. Por exemplo, ao nível de algumas rotinas em termos de sono, que são importantes, podendo haver algumas alterações, mas são importantes de manter algumas rotinas para nos sentirmos algo equilibrados e estarmos equilibrados a esse nível, sabendo que o sono é muito importante para o nosso equilíbrio emocional, não é? E para o nosso bem-estar. Agora, se nós programamos milimetricamente, o que é que vai acontecer? Qualquer planeamento que nós façamos, há uma grande probabilidade de ele falhar. Claro. Ou seja, nós estamos aqui a jogar com expectativas. E por isso, se nós planeamos demasiado, significa que nós estamos a elevar demasiado as nossas expectativas. É claro que depende da forma como nós também conseguimos lidar com a frustração, não é? Quando as expectativas não são correspondidas. Mas se houver esse planeamento excessivo, de facto acaba por ficar um bocadinho mais complicado. E se estamos com outras pessoas, aí também as coisas podem ficar um bocadinho mais difíceis, porque há outras pessoas que num determinado dia podem querer fazer uma coisa diferente. Ou quando têm filhos, não é? Os filhos querem fazer uma coisa diferente daquilo que está planeado. E então, se nós somos muito rígidos, não é, com aquele planeamento, vai ser difícil depois tolerar, não é? E podemos até ficar bastante irritados pelo facto das coisas não estarem corretas de nada forma. Não é? E a verdade é que isto acontece, ou seja, há pessoas que estão muito ligadas a um planeamento muito rígido, não é? Pouco flexíveis ou muito inflexíveis, e depois, se alguma coisa não corre como estavam a pensar, ficam mesmo muito, muito frustradas e muito irritadas e deixam de viver aquele momento. Já estão completamente desformatadas, não é, do programa que criaram e deixam de viver aquele momento. Por isso, algum planeamento, sim, acho que é importante, até para saberem o que é que vamos fazer, de acordo com os objetivos que têm para as férias também. Vamos relaxar só, ou vamos visitar algumas coisas, não é? Alguns monumentos, algumas cidades, etc. E isso já faz com que as dinâmicas sejam diferentes. E é bom que saibamos para o que é que vamos. Mas há outras coisas que, se calhar, até é bom transgredirmos, não é? Quebramos ali algumas regras, ou o planeamento que foi criado, e dizer, ok, tínhamos pensado isto, mas hoje vamos fazer uma coisa completamente diferente. Para também haver esta noção mais livre, não é? Dentro do período de férias, em que eu não tenho que estar agarrado ao relógio, não é? E por isso, ok, se calhar estou a pensar acordar às 8, mas se acordar às 9 não é assim muito problemático. Se houver essa rigidez, atrasamos aqui uma hora, já perdemos uma hora, já podíamos ter feito determinadas coisas e isso acaba por ficar mais complicado. Eu enquadro-me nessa fatia de pessoas que não gosta de ter horários para nada, que gosta de fugir totalmente à rotina nas férias e fazer só o que me apetece. Há uma programação normal, claro, se uma pessoa for para fora. Faz bem, de facto, nós termos aquelas, normalmente 2 semanas, não é? O período máximo que a pessoa costuma tirar, em média. Faz bem aquelas 2 semanas, de facto, conseguirmos desligar de tudo, desligar até às vezes das notícias, das redes sociais, do horário e conseguir libertar-nos e, de facto, deixar a mente fluir.
Certo, faz muito bem, não é? Faz muito bem à saúde, não é? Há muita investigação feita nesse sentido, claramente contribui para o nosso bem-estar, não é? E contribui para a nossa saúde e, dentro do domínio da psicologia, não é? Para a nossa saúde psicológica. Portanto, nesse sentido, claramente é importante nós termos esse período e conseguirmos desligar. Eu diria que o problema está aqui quando nós não conseguimos desligar. Há pessoas que não E conseguem. muitas vezes não conseguem, não é? E às vezes até procuram permitir-se desligar num determinado período, mas dizem assim, às 6 horas ou às 7 horas eu vou ver ali a minha caixa de correio, ou vou fazer um determinado telefonema que tem a ver com questões de trabalho. E o que é que acontece? Durante aquele dia, ou pelo menos em determinados períodos, vai sempre lembrar-se daquilo. Acaba por estar com a cabeça ocupada com aquela situação que não tem a ver com relaxamento, não é? Pode ter a ver com alguma preocupação, alguma tensão, alguma resolução que esteja ali em curso. E nesse sentido, acaba por, não só para a própria, não é? Criar ali um dia, se calhar, não tão proveitoso como se estivesse desligado, não é? Ou desligada, como se estiver com outras pessoas, em família ou com amigos, etc., também criar ali algum condicionamento. Para além disso, também poderá, sem se aperceber, que só o facto de ter aquela marcação no final do dia, que já está mais irritado, que já está mais ansioso, e então, como os outros, imaginamos que os outros que estão à sua volta estão completamente desligados, estão muito tranquilos, muito relaxados com as horas, querem ir a um restaurante e não se importam de estar lá mais tempo, ou quer que seja, e aquela pessoa já está ali com um nervoso miudinho, não é? Ali a dizer, ok, se calhar já são horas, já temos que ir, ou tenho que preparar alguma coisa, etc. Não é? Por isso, convém mesmo que nós consigamos desligar. Estas exceções que criamos podem ser muito prejudiciais para nós. Por isso, claramente, nós beneficiamos em estar de férias e em nos desligarmos. E não só no período de férias. É importante que nós, durante o ano todo, tenhamos essa preocupação. E também não só ao fim de semana. Há pessoas que também trabalham ao fim de semana, mas imaginando que as pessoas trabalham segunda a sexta e têm um fim de semana mais livre, não só pensar que, ok, neste fim de semana eu devo desligar-me um pouco. Também durante a semana é possível, criando algumas práticas, tendo alguns hábitos, onde pode desligar, ou pode concentrar-se no tipo de atividades que não tenham a ver com atividades mais estressantes, não é? É por isso que quando pensamos no planeamento das férias, também implica muito a forma como nós organizamos antes das férias, não é? E o quanto o nosso dia-a-dia é equilibrado, ou traz-nos equilíbrio, ou traz-nos bem-estar, e isso faz com que possamos até se calhar elevar um pouco as expectativas relativamente às férias, às grandes, não é? Às férias onde temos mais tempo realmente para estar relaxados. Caso contrário, se já durante o período em que não estamos de férias, não é, com a azáfama do dia-a-dia, já estamos ali a acumular tensão, ou como se costuma dizer, uma expressão de senso comum, tiramos por baixo do tapete um conjunto de problemas ou de atividades que até são importantes para nós, equilibradoras, e que acabamos por não fazer. Podemos perder as férias, e podemos perder as férias grandes, porque estamos já consumidos com tudo aquilo, e as férias não vamos ter a mesma capacidade, não é, de viver as férias com mais prazer e mais satisfação. Portanto, não se deve deixar para este período a resolução de alguns problemas. De todo. Portanto, ir à segurança social, ir às finanças, tratar certo. assim de pequeninas coisas que às vezes só obrigam a termos uma manhã inteira, não é disponível, uma tarde inteira, que as pessoas deixam para as férias, e nós compreendemos bem porquê, para não ter de faltar ao trabalho. Certo. Mas aqui assim a gestão emocional, certo. psicológica não vai gostar muito. Sim, ou seja, há coisas que não dá para evitar, não é? E nós temos mesmo que resolvê-las no período de férias. No entanto, temos de ter muito cuidado o que é que levamos para as férias. E também a esse nível, naquilo que tem a ver com resolução de problemas, muitas vezes as pessoas levam expectativas muito elevadas quanto à resolução de problemas que são problemas muito grandes. Não só naquilo que tem a ver com a organização do seu dia, mas, por exemplo, com problemas conjugais, não é? Ou problemas familiares, ou problemas com amigos, ou quer que seja. Então eu vou para estas férias e, como tenho mais tempo, porque a desculpa anterior era eu não tenho tempo para resolver estas questões, não é? E como tenho mais tempo, vou aproveitar para resolver isso. Mas há coisas que não se resolvem com um dia, com 2 dias, com 3 dias.
e até a forma de resolução acaba por não ser uma forma muito positiva e gera ali conflitos gigantes. E isso estraga as férias todas. Às vezes até alguns casais e algumas famílias perguntam se este problema que estamos aqui a trabalhar em terapia, ou terapia de casal ou familiar, é uma boa oportunidade para nós levarmos para férias e para o discutirmos lá. E eu muitas vezes digo não. Não levem de todo. Desliguem-se. Aproveitem as férias. Aproveitem por incluir um conjunto de atividades novas no vosso dia-a-dia, para se divertirem, para viverem o presente, um bocadinho nesta lógica do mindfulness, não é, que se fala muito atualmente, e não pensarem em problemas. Esses problemas podem ser resolvidos posteriormente. Claro que há problemas que podem ter que ser resolvidos nesse período, mas muitos deles devem até ser adiados nesse período para conseguir viver as férias. E até porquê? Porque se eu viver bem as férias, se eu conseguir relaxar verdadeiramente, se eu conseguir vivenciar aqui um conjunto de emoções muito positivas, isso vai fazer, e se eu me desligar, não é, como estava a dizer há pouco, isso vai fazer com que eu seja mais capaz de conseguir depois resolver os problemas, porque eu já vou estar com um outro espírito, não é? E isto entra aqui um bocadinho esta dimensão de, até pensando nos problemas, e os problemas podem ser problemas relacionados com o trabalho, por exemplo. Há um autor muito interessante, um filósofo coreano-germânico, ou germano-coreano, é até mais correto dizer, que ele fala sobre aqui a forma como a sociedade acaba por estar atualmente, não é? E um dos livros que ele tem vários livros, é A Sociedade do Cansaço, e ele fala na lógica produtiva, não é? E podemos pensar versus a lógica contemplativa. E o que ele quer dizer com esta lógica produtiva é, no fundo, nós estamos muito centrados no fazer, no produzir, no tenho de fazer mais, não é? Isto não só centrado no trabalho, mas como também no nosso dia-a-dia, não é? E esta eu tenho uma expressão, não lembro exatamente como é que ele diz no livro, mas é qualquer coisa como se aumentarmos, não é, excessivamente, não é, a produção, acaba por levar a um infarto da alma ou qualquer coisa do género. Não é? E por isso isto leva-nos a pensar aqui, ou a conseguirmos olhar para as férias talvez de uma forma diferente, que é, nós olhamos muitas vezes para as férias como o período que eu vou aproveitar para relaxar, para depois estar apto para dar continuidade ao meu trabalho e estar muito mais pronto, não é, para dar ali resposta. É verdade que, em parte, corresponde a isso, não temos a mínima dúvida, porque o trabalho ocupa uma grande parte da nossa vida, não é? E, nesse sentido, há aqui esse propósito que é muito válido e que as pessoas devem pensar. Mas é bom que as pessoas pensem no seguinte, que é o quanto nós estamos dentro desta lógica produtiva, que é, eu estou na mesma a pensar no trabalho, estou a usar as férias para poder relaxar para entrar no trabalho. Estou sempre dentro da lógica. Exatamente. Então, a ideia e o desafio que eu se calhar lanço para as pessoas é pensarem nas férias muito para além de um descanso para eu depois estar apto para dar continuidade ao meu trabalho e ser mais capaz durante o trabalho, que é, isto faz parte da minha vida. Assim como eu estava a dizer há pouco, não só este período de férias, mas como, e a investigação também vai dando dados nesse sentido, que devemos fazer várias férias ou mini-férias em vários tempos, assim, quando estamos a trabalhar, também fazer pausas, não é? Na mesma medida. E nesse sentido, nós podermos perceber que aquilo faz parte da nossa vida. E não só o trabalho faz parte da nossa vida. Ou seja, eu devo viver aquilo com intensidade. Estava a falar de mindfulness, não é? Ou estávamos a falar também, o termo slow life também já esteve aí na moda numa determinada altura, que é desacelerarmos um bocadinho, não é, o ritmo de vida, e percebemos que aquilo faz parte da minha vida. Se eu estou a correr, eu estou a correr, não estou a fazer outra coisa, não estou a pensar no trabalho. Se eu estou a meditar, eu estou a meditar, não estou a pensar no trabalho. Se eu estou a falar com alguém e numa esplanada, não é, e a conversar, e ter uma conversa agradável que não tenha nada a ver com o trabalho, não tenho que estar propriamente a pensar nisso. Então é uma forma diferente de nós olharmos para as férias. É um bocadinho como, por exemplo, as crianças, os adolescentes, quando estão na escola, ou mesmo quando nós estamos na faculdade, enfim, que temos o horário escolar. E o que é que nós colocamos lá? Nós colocamos lá as horas em que temos aulas. E o resto fica vazio. Como se isto é o compromisso e o resto não interessa, não é? Ou não tem tanto valor, não é? Sim. Em termos de trabalho é exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós podemos colocar lá o nosso horário de trabalho, mas o resto também tem que ter o mesmo nível de compromisso, que é tudo aquilo que eu faço para além do trabalho também é útil para mim. Como naquela lógica do desligar, não é? Ou seja, eu tenho de desligar, eu tenho de apreciar o que está à minha volta, não é?
Nós muitas vezes estamos em determinados contextos e não estamos a apreciar aquilo que está à nossa volta. Estamos com a cabeça noutras coisas, não é? Noutras preocupações. Certo. E não estamos a resolvê-las, não. E não estamos a resolver nada, exatamente. Não é só estamos ali a colocar ansiedade sobre nós, não é? Preocupações excessivas, até porque muitas vezes a resolução dos problemas, quando vamos resolver, são bem mais simples do que todo o cenário que nós criamos. E isso reflete-se depois num grupo, por exemplo, nas nossas relações, não é? Com a família e com os amigos, se isso acontecer. O facto de não estarmos presentes naquele momento, vai de encontro ao mindfulness, certo. faz com que a nossa presença seja menos notada, se calhar, e portanto vamos estragando um bocadinho às vezes algumas relações. Sim. É menos notada, é menos sentida, não é? É menos vivida, não é? Aquele relacionamento. Muitas pessoas referem-se a sentir-se sós mesmo estando junto da multidão, não é? Por isso nós precisamos que as pessoas nos escutem. É das coisas que eu mais ouço em consulta e cada vez mais. As pessoas me dizerem que é tão bom termos esta oportunidade de ter alguém que nos escuta. Não é? E não é uma escuta, é uma escuta ativa, não é? Ou seja, estão verdadeiramente atentos à pessoa e a responder à pessoa e a procurar perceber o que é que ela de facto está a sentir. E isto é cada vez mais sentido. E quando nós falamos de bem-estar, as relações positivas ou relações saudáveis é uma das dimensões que leva a que nós possamos sentir bem-estar. Então nós temos de cultivar, nós também somos seres sociais. Vivemos atualmente na pandemia, um dos grandes cortes, não é, que houve tem a ver com as nossas relações sociais, não é? E mesmo relações familiares. Há um maior distanciamento, não é? As pessoas não estão tão próximas e nós perdemos claramente ao acontecer isso. Por mais que consigamos encontrar aqui outras estratégias, a via digital, etc., que nos aproxima, mas não há nada como o contacto presencial e estamos verdadeiramente a falar um com o outro e a escutarmos aquilo que temos para dizer e isso faz parte, não é? Há muitos condimentos para termos relações positivas, mas elas são necessárias, são absolutamente necessárias na nossa vida. Muito bem, para o nosso dia-a-dia. Vamos abordar um tema que divide opiniões. Ainda estamos a falar de férias, portanto, programar ou não as férias, o que é que se deve levar para as férias ou trazer das férias, ainda não lhe perguntei. Sim. Filhos devem ir connosco nas férias ou não? Agora aqui é que há o lado do sim e o lado do não, como em tudo, não é? Sim, quer dizer, é o sim e não, não é? Ou seja, os filhos fazem parte da família e nesse sentido eles também querem estar com os pais, não é? Claro. Também querem viver as férias que os pais estão a viver, embora muitas vezes os pais vivam as férias que os filhos querem viver, não é? Sim. Acabam por se adaptar mais a eles do que ao contrário. Mas também, quando eu digo não, ou seja, quando eu digo sim e não, o sim é porque claramente é importante que os filhos estejam juntamente com os pais e não só no stress do dia-a-dia, não é? Em que, ok, agora tens que estudar, agora tens que ir para esta atividade, agora tens que fazer isto, agora tens que ir dormir, agora tens que lavar os dentes, não só viver neste registro, mas também viver num registro muito mais calmo, muito mais relaxado, para também nos conhecermos melhor uns aos outros a esse nível. E até aqui um aspecto importante, que é o quanto nós devemos ser modelos, quando falamos outra vvez, e falo outra vez do tópico do desligar, Claro. quanto não devemos ser modelos, que devemos ser, não é? Modelos nesse sentido, que é passar para os filhos que para já nós sabemos desligar e eles têm que saber desligar. Porque isso é importante para a saúde deles, porque isso é importante para o bem-estar dele e para a qualidade de vida dele, que é o que estamos a falar aqui, não é? E nesse sentido, ao sermos modelos, mais facilmente eles vão conseguir, obviamente, replicar isso. E às vezes nós nem reparamos no comportamento que estamos a ter, não é? E que não nos desligamos e estamos sempre ao telemóvel, etc. Depois dizemos, estes miúdos que Passam agora a vida agarrados passam a vida agarrados ao nós fazemos o telemóvel, mesmo, ou não conseguem estar concentrados, ou não conseguem desligar, etc. Não é? E nós temos que ser modelos também relativamente a isso. Por isso pode estar aqui a motivação, porque muitas vezes os pais encontram motivação para mudanças comportamentais individuais, se sabem que isto vai ser benéfico para os filhos, não é? Então nesse sentido pode estar aí. Mas quando eu digo o não, relativamente à questão que me colocou, neste sentido, depende das idades, obviamente, mas as crianças podem ir passar umas férias com os avós. E os pais vão passar férias sozinhos. Também é bom eles conseguirem estreitar laços com os avós, com os tios. Sim. Se forem mais velhos, já podem sair com os amigos, não é? Embora custe para muitos pais, também é uma coisa que se sente muito, não é? Esta transição dos filhos para a vida adulta, não é? E começam a querer estar com os pais, começam a querer sair e a não ter tanto como referência os pais. Custa muito aos pais, mas é importante dar esta liberdade, dar esta autonomia, com regras naturalmente, mas é importante que aconteça. Portanto, o sim e não é um bocadinho nesse sentido. Sim, porque a família é importante para todos e cultivarem boas relações entre uns e outros. O não, que não é um não forte, redondo, não é? Porque vai na mesma estar a estabelecer relação em contacto com outras pessoas. E,
Por isso não sei se é controverso. Talvez, vai de encontro também àquilo que a pessoa quer fazer, não é? Sim, E da sim. opinião da pessoa. Ora, as férias são bons momentos para se refletir profundamente sobre a vida ou para se implementar mudanças? Sim ou não? Outra vez. Posso dizer sim e não outra vez? Também pode, claro. Ok. É justo, é justo. Muito bem. Sim, porque a partir do momento em que nós paramos um bocadinho, não é? Ou paramos muito, não é? Ou nos conseguimos desligar, inevitavelmente pensamos mais sobre nós. Até porque às vezes dizemos assim, ok, vou ler um livro A, B ou C, que faz com que eu tenha algumas reflexões, se for livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, por exemplo, que acabam por ainda mais, não é, ter um impacto sobre nós e pensarmos sobre nós. Portanto, sim, é uma oportunidade e não há problema nenhum em o fazermos, mas que não dediquemos todas as férias só a isso, porque há muitas outras coisas que nós temos que fazer. O não pode surgir porque, se for algo muito complexo, a mudança que seja requerida, nós podemos até entrar ali num ciclo um bocadinho menos positivo, não é? Ficarmos mais ansiosos com aquilo que estamos a refletir, ficamos mais tristes com as conclusões a que estamos a chegar, porque muitas vezes estas conclusões é importante ter algum apoio, não tem que ser com um psicólogo, pode ser, e muitas vezes procuram para isso, não é? Para terem um maior autoconhecimento, maior autoconsciência das suas decisões, da sua forma de pensar, etc. Mas pode ser também com os amigos, e portanto eu digo, se vamos refletir durante as férias, vamos partilhar algumas dessas reflexões com as pessoas que estão à nossa beira, vão-nos dar algum feedback, vão-nos dar a perspectiva, claro, quer delas próprias, quer relativamente a nós, porque também nos conhecem. E quando nós falamos de autoconhecimento, não chega a estarmos centrados em nós próprios. Temos também que obter o feedback das outras pessoas. Mas há casos onde o pensar sobre nós próprios requer, digamos, uma profundidade tão grande que é importante ter aqui um outro nível de apoio, outro nível de suporte. E, portanto, se temos esta consciência, dizemos assim, ok, durante as férias vou aproveitar para me divertir, para relaxar, para fazer outras coisas que habitualmente não faço, e depois, em setembro, vou marcar consulta com o psicólogo. Pode ser assim, não é? É uma das formas, não é? Claro, de realmente sim, conseguir resolver os seus problemas, não é? Muito bem. Sr. Doutor, fica connosco para a última parte do consultório. Vamos ouvir as questões dos nossos telespectadores. Portanto, se tiver alguma questão relacionada com a psicologia ou o assunto que estivemos aqui a falar, férias, saúde, bem-estar, equilíbrio, acima de tudo, ou quiser simplesmente partilhar o seu testemunho, já sabe que pode ligar, estamos aqui com as portas do consultório abertas para o ouvir. O número de telefone, tome nota, é o 22508-3297, 22508-3297, ou se preferir, se for mais fácil, conveniente para si, pode escrever a sua pergunta ou o seu texto e enviar para o endereço consultório@portocanal.pt. Portanto, tem 5 minutos para o fazer. Nós cá estamos, eu prometo, após um curtíssimo intervalo. Até já.